gostaria que fosse aberto para mim, se possível colocar no telão, Êxodo capítulo 12, versículos 3, 5, 7 e 13. Eu vou lendo aqui na sequência só para ficar mais hermético e resumido, mas em Êxodo 12 você vai entender a Páscoa. Muito precisa ser falado sobre Páscoa, assim como a minha Vivi disse aqui, acerca de outros assuntos nessa casa que nós aprendemos em todo o tempo. A Páscoa, ela se estende um tanto mais do que simplesmente a cruz, e de verdade o coelho não está em lugar nenhum. Meu amigo Felipe Vilela diz: eis o coelho da Páscoa que não existe em nenhum contexto. Porque quando entendemos o valor da entrega, precisamos acessar o coração de Deus e desfrutar do coração de Deus sobre esse movimento, que inicia nos trazendo revelação. Êxodo 12, 3 nos diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, diz o Senhor, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Interessante que o fundamento da fé cristã ele começa com sangue nos umbrais e termina, como bem sabemos, com sangue na cruz. Esse termo, a morte, ela é vencida pela obediência ao Cordeiro. Essa sujeição a Cristo gera o vencer, e esse vencer faz com que essa superação se afirme como um grande livramento. Existem coisas que nós precisamos acessar como cristãos, de fato, porque já foram consumadas, já foram estabelecidas, e essa fé precisa ser exercitada em nossos dias, porque existem orações para o livramento disso, livramento daquilo, oração para isso, oração para aquilo. Irmão, eu mando muitas orações para as pessoas quando me pedem no WhatsApp, nas redes sociais. Nós fazemos isso também. Nós temos por costume liberar a palavra de Deus na vida das pessoas, mas às vezes as circunstâncias se tornam o objetivo do indivíduo, e não necessariamente a compreensão daquilo que o Senhor já fez. Pois se você entendesse a autoridade do que o Senhor já fez, muito das suas dúvidas, das suas questões de fé já teriam caído por terra, porque você simplesmente perseveraria naquilo que o Senhor quer fazer, fundamentado naquilo que Ele já fez. É como se quando você olhasse para a cruz e percebesse a obediência e a autoridade desse livramento, naturalmente você já descansasse, porque Ele é soberano sobre tudo. Por que Ele não pode ser soberano sobre a sua vida? Se você conhecer a Cristo, Ele se torna o seu Senhor, amém? Quando você chama Ele de Senhor, pode ser somente da boca para fora, ou pode ser de uma forma extravagante, dele verdadeiramente sendo o Senhor da sua vida. O sangue é mais do que um símbolo, é um selo de livramento. Sem sangue não há passagem, sem cruz não há ressurreição. A palavra Páscoa vem de um termo hebraico chamado Pessah, que é passagem ou passar por cima. É como se aquele sangue no umbrais das portas daquele povo que era preso, cativo, escravizado no Egito, fosse um símbolo de proteção, pois iria passar um anjo da morte. Você deve conhecer as pragas. E aqueles que tivessem a marca do Cordeiro nas suas portas não seriam atingidos, sequer seriam afetados por aquele movimento. Você está me entendendo? O movimento de acesso ao Cordeiro faz com que nós entendamos essa cultura para compreendermos o cumprimento dela. Jesus era judeu, e assim como toda a família judaica, todos os anos,
acessavam e celebravam o Pessach, ou a Páscoa, ou a passagem. E ao acessarem, tinham nos elementos da Páscoa, tinham naqueles elementos uma mesa. Tinham a cultura do cordeiro, tinham a cultura do pão, a cultura do vinho, a cultura dos elementos que lhes faziam celebrar sobre o livramento. Parece que a gente precisa de um livramento por semana, para na semana seguinte ter outra necessidade de outro livramento e outra questão. Irmãos, nós não estabelecemos a fila da bênção nesse lugar. Nós não fazemos culto para a fila da bênção, nós fazemos culto para o Senhor, que é a bênção sobre todos. É o culto onde a gente acessa o Senhor e reconhece a sua grandeza e desfruta dos seus feitos, também tendo nossas orações respondidas. É onde a nossa fé é elevada, não por causa da necessidade, mas por causa de tudo aquilo que Jesus fez e viveu durante toda a sua vida. Jesus tinha por costume a Páscoa, mas olha que interessante, a Páscoa foi celebrada por Jesus, antes mesmo da sua morte. É aquilo que nós temos por memória sobre a influência da ceia do Senhor, e Ele mesmo ali sentado com os discípulos, era o sentido daquela mesa. Pois tudo que no passado bíblico era registrado e apontado como um feito extraordinário, de verdade era um arquétipo sobre o próprio Cristo. É como se o Senhor permitisse que até mesmo uma cultura de fé como a judaica tivesse em todos os seus elementos um arquétipo que apontava para Cristo no futuro. É por isso que Jesus é o cumprimento da Escritura. É como se a própria Páscoa estivesse na mesa da ceia, servindo, partindo o pão e instruindo e ressignificando a origem daquele movimento, que não era só o movimento de livramento do Egito, mas era a terra sendo remida por completo, por causa de um que se entregou, e o seu sangue gerou livramento para todos quantos quisessem. Todo esse caminho de construção também é registrado em Lucas, no capítulo 22, versículos 15, do 19 ao 20 também, onde Jesus diz: e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que por vós é derramado. Sempre foi claro, mas os discípulos que estavam naquela mesa não compreendiam essa palavra. Eles não tinham pleno entendimento sobre o que significava e o que haveria de acontecer. Na antiga aliança, o sangue livrava da morte. Na nova, o sangue não só livra da morte, mas nos dá a vida eterna. Não só nos dá um livramento pontual sobre o anjo da morte que irá passar e promover morte, mas nos aponta a eternidade com Ele. Então nós não vivemos hoje pelo presságio do livramento, mas pela autoridade da conquista que foi o livramento, que nos aponta a eternidade. Nós não somos os crentinhos da igreja que vivem ali por uma fé ignorante. Tudo que vivemos, o que fazemos é fundamentado no Senhor. Essa antiga aliança exigia um cordeiro por família. A nova aliança ofereceu um cordeiro por toda a humanidade. É como se saísse de uma leitura micro e adentrasse numa leitura macro. Agora um cordeiro é suficiente, foi suficiente, para que o portal da existência fosse marcado, afetado por esse sangue, e nunca mais a vida e a morte seriam as mesmas.
Ainda que a história contemporânea tente riscar o nome de Cristo dos livros, as orações das escolas, as orações dos presídios, as Bíblias, por N lugares e muitos lugares, irmãos, nós vivemos no ano de 2025, porque há 2025 anos atrás, nasceu um menino que nos foi dado. Ele foi dado por Deus para curar e regenerar toda a terra. Pode vir cultura, ir cultura, entrar governo, sair governo, essa data não muda, é antes e depois de Jesus. Não, mas é antes e depois da era comum, pastor. Eu amo história. E os efeitos na história da vida do Cristo são transformadores nos 4 cantos da terra. Jesus é poderoso, extraordinário. Martinho Lutero diz que com uma gota do sangue de Cristo, ele apagou o que milhões de homens não poderiam limpar sequer com as suas próprias obras. É como se a graça tomasse uma dimensão e fosse encarnada e exemplificada na vida de Cristo. A graça, não tente explicar ela, apenas viva essa graça, porque Cristo tem o poder para fazer com que as coisas encontrem sentido. Olhe, nos momentos de maior dificuldade e maior tribulação, quando você acessa a Cristo, você encontra a estabilidade necessária para viver o que precisa ser vivido naquele momento e naquela estação. Porque você é provocado, eu sou provocado, nós somos provocados o tempo todo. E ao sermos provocados, Alexandre, nós temos a oportunidade de corresponder a essa provocação na autoridade de Cristo. Olhe como isso é interessante. Sobre vencer qualquer questão e qualquer dimensão. Jesus disse, eu venci o mundo, ele afirma isso. E quando vocês estiverem preocupados, atribulados, se sentindo derrotados, põe na minha conta, é o que ele fala. Tipo, vem na minha fé, acessa um caminho que eu já construí, que eu já fiz. Ou seja, por maiores obras que nós queiramos fazer, participar, viver, jamais se compararão à obra, ao efeito da cruz, a vida de Cristo, que regenerou a humanidade, religando e a conectando novamente com o Pai. Então, quando você acessa o Cristo, você pode acreditar, inclusive, que a morte não terá vez, que a vergonha não se estabelecerá, que os feitos do passado ou do presente não podem se comparar com uma glória futura, porque Ele é a nossa salvação. Você pode olhar para quem está do seu lado e perguntar para ele, Jesus é a sua salvação? Pergunta para ele aí. Parece um termo evangélico, né? Fui salvo por Jesus. A dimensão disso é extraordinária. Tem gente que carrega um nome de pastor e não sabe o que isso significa. Tem gente que interpreta papéis religiosos e não sabe o que isso significa. A minha provocação para você é: você sabe o quanto que existe de autoridade em ser salvo por Cristo? É um amor tão extraordinário que constrange. Sabe o que é constrangimento? Constrangimento é você ter certeza que você vai ter que fazer alguma coisa, ou não vai acontecer nada, e de repente alguém faz por você, ou algo acontece que não está no roteiro e você se constrange com uma graça extraordinária. Tipo, uau, que notícia maravilhosa.
Eu fui constrangido assim na notícia da gravidez do nosso Tito. Nosso menino está alto, 8 anos já, meu Deus. Cheio de ideia, que idade maravilhosa. Eu estava trabalhando, era um dia chuvoso em Itajaí, um dia nublado. Quando eu chego em casa, subo no elevador, nós morávamos no 7º andar, ali na região central. Quando eu entro no apartamento, um espelho assim, uma mesinha, não sei como é o nome daquela mesinha, que tem um espelho justo no hall de entrada de casa, lá já dentro de casa. Quando eu entro, havia um sapatinho colado naquele espelho e havia uma frase escrita de batom lindo que a minha esposa usa, eu acho maravilhoso. Estava escrito: você vai ser papai. Ah, irmão, aquilo foi um constrangimento encharcado de amor. Aquilo foi algo que eu não mereço, mas que bom que isso está acontecendo. Esse é o amor de Jesus. Eu não mereço a salvação, mas ela existe. E ela é disponível. É como se a boa nova do Evangelho fosse para nós uma notícia constrangedora, que nos faz ficar com o coração, os olhos, a mente e a cabeça cheio de coraçõezinhos. Porque agora a gente acessa esse extraordinário, esse sobrenatural, porque Ele nos presenteia com essa graça. A vida nessa graça requer mesa, conexão, requer aliança, requer verdade, e toda essa verdade, toda essa aliança, ela é expressa num cotidiano. Existe uma pintura muito famosa que acabou se tornando a referência sobre a expressão da ceia, e de verdade, culturalmente ela é bem diferente daquilo, mas até por uma necessidade, no nosso ocidente ela foi estabelecida como uma mesa comum, com pessoas sentadas em cadeiras, e daquele jeito se eternizou. Você já deve lembrá-la aí na sua memória, né? É Jesus sentado bem ao meio da mesa, e aí haviam ali os discípulos. Você lembra disso, né? Alguns conversando com os outros, alguns olhando para Jesus, e Jesus com aquela cara de Jesus do calendário, né? Cabelão, aquele jeito, aquele estereótipo. Aquilo fica impregnado na gente. E de verdade aquela expressão artística, ela coloca na mesa no momento da ceia, e o nome da arte é Santa Ceia. No meio daquela ceia haviam pessoas em torno de Jesus, e de verdade é uma expressão de uma mesa que celebrava a Páscoa. Assim como lemos em Lucas 22, nós entendemos essa referência relacional. Mas entenda uma coisa: comer da Páscoa é uma coisa, participar do partir do pão e do cálice como Jesus fez é outra coisa. Eu vou te explicar. O contexto em torno disso está na presença e na ausência de um. Porque enquanto comiam da Páscoa, Judas Iscariotes estavam com eles. Mas no momento em que Jesus parte o pão, distribui aos seus e entrega também do cálice e consagra, Judas já não estava entre eles. João capítulo 13, por favor, coloca para mim do versículo 26 ao 30. João 13, do 26 ao 30. Olha que interessante que é isso, porque parece que é tudo a mesma coisa, né? A gente lê o pacote, lembra da imagem, imagina tudo ao mesmo tempo e tudo acontecendo. De verdade é no mesmo lugar, mas as pessoas são diferentes. Olha só. E Jesus respondeu, João 13, do 26 ao 30. Aquele quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Pode passar. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
Alguns já diriam que era um pão consagrado na macumba. Crente é místico. Ele estava comendo o pão da Páscoa. Haviam vários elementos ali. Quando você estuda um pouquinho, você entende desses elementos. Satanás entrou nele. E aí continua, abre aspas ali, Jesus falando: o que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. E o texto continua um pouco mais à frente. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era já noite. Judas tocou, preste atenção nisso, Judas tocou o pão da tradição, mas recusou o cálice da redenção. Ele conseguiu acessar a tradição, porque Judas também comeu de Páscoa a vida inteira. O judeu come de Páscoa a vida inteira, todo ano. Todos esses elementos fazem parte de uma vida inteira, aquilo que chamamos de tradição. A sombra, ou seja, aquele arquétipo, ele não salva, ele apenas aponta, mas não é suficiente para a salvação, porque o que redime é o corpo e o sangue de Cristo. Não é a Páscoa, é quem é a Páscoa. Ao acessar somente a tradição, você pode ter o elemento, e no elemento o objeto, mas no objeto não encontra autoridade. Você está me entendendo? Tradição é uma coisa, autoridade é outra coisa. Eu estava conversando com o Jimmy esses dias e nós estávamos falando sobre cultura nordestina. E eu não sou nordestino, não sei se você notou, mas a minha fala é bem sulista, o meu sotaque. Quando eu estou perto de alguém que é bem sulista também, aí eu começo a falar bem desse jeito. É influência, sotaque. Só estou falando de sotaque, jeito de falar. Depois você acessa lá no YouTube, olha eu fazendo propaganda aqui. Tem um documentário chamado Uma Estrela no Sertão. Você já assistiu esse documentário? Eu acho que muito pouca gente assistiu. Porque assim, ó, sabe aquela handcam? Aquela câmerazinha que você coloca num tripé? E o áudio não está muito bom, a filmagem não é a melhor na tela. Mas há registros extraordinários. Uma pessoa pegou uma câmera daquela e começou a ouvir muitas pessoas no Nordeste brasileiro. E ao ouvir essas pessoas e historiadores, começou a comparar, olha a autoridade disso, sobre o Nordeste da nossa nação. Que a maioria dos comportamentos do sertanejo raiz, não é aquele que corre atrás de trio elétrico, não, é o raiz. São comportamentos comparados à cultura judaica, inclusive sobre orações, vida cotidiana, estações de transição de tempo e celebrações específicas. Se chama Uma Estrela no Sertão. Você procura no YouTube, você vai encontrar. E a gente estava falando sobre essa comparação à tradição, porque hoje muitos deles não têm essa noção. É como você olhar um sertanejo no campo, na lida, e você vê-lo com um chapeuzinho pequeno na cabeça, com algumas franjas na sua roupa, e ele não ter referência do porquê, só sabe que assim é o jeito certo de fazer. E quando você olha um judeu clássico, hoje mais ortodoxo, ou seja, mais conservador, você vai perceber nele um chapeuzinho pequeno na cabeça e uma roupa cheia de franjas, porque ali há um símbolo da tradição. Você está me entendendo? Um símbolo da tradição pode ser multiplicado, sem que as razões acompanhem essa multiplicação. Assim como na fé judaica há essa extensão no Nordeste brasileiro, que é maravilhosa, assista esse documentário, ele tem 1h30, você que gosta de história, você vai gostar do que eu estou falando, você vai entender o que eu estou falando quando você assistir. Também no cristianismo existe o acesso à tradição, mas não necessariamente o entendimento sobre a revelação do que significam aqueles elementos. Nós estamos num feriadão de Páscoa, e tem um monte de ateus celebrando, descansando em casa, porque é feriado. Assim como amanhã é dia de Tiradentes.
Não é mesmo? É mesmo, gente? E tem um monte de dentista que não vai celebrar. Tem gente que é banguela que vai celebrar. A tradição pode ser reescrita por quem vence e se estabelece no poder, querendo reescrever e remover marcos antigos de uma glória que se estabeleceu por causa da decisão de alguém. Você já parou para pensar que isso acontece também na nossa nação às vezes? De feitos heróicos antigos, de marcos antigos heróicos na nossa cidade, marcos de engenharia, de desbravamento, pessoas que fizeram a frente, que deram a cara para bater e tiveram sua referência, erraram muito, mas foram pioneiros. Parece que tem sempre alguém com uma borracha querendo apagar isso e dizer, não, mas isso aqui não pode. Não, mas isso aqui a gente tem que reescrever isso aqui porque isso aqui é errado. Falar de escravizados no Brasil, com toda a decadência da sociedade que significa ser um escravizado. Somente o relato bíblico do povo de Deus sendo escravizado no Egito é multiplicado em muitas e milhares de vezes a quantidade do que aconteceu na África e foi exportado para o Brasil. Os judeus sofreram isso. Os judeus sofreram coisas horríveis no Holocausto. 1/3 dos judeus na face da terra foram exterminados por causa de xenofobia. Um antissemitismo impregnado, que ninguém gosta de judeu e não sabe nem explicar o porquê. Parece que tem sempre alguém com uma borracha, e não, nós não devemos esquecer. Escravizar pessoas é errado. Seja qual for o contexto, é algo horrível e tem que ser lembrado para que isso nunca mais se repita em nenhum contexto. Agora, deixa eu falar como pastor para você. Escravizar pessoas na fé, na ignorância, é um pecado horrível, assim como escravizar pessoas de fato para o seu serviço, para o seu bel prazer. Por que quando você se relaciona com a tradição, você faz e não se importa do porquê as coisas são assim? É onde se levantam muitas teorias, que são chamadas de hereges, ou corrompidas, ou equivocadas, porque pessoas levantam condições sobre a ceia, e esquecem o objetivo da ceia. O objetivo da ceia não é um povo governando, mas é um rei, que é Jesus, governando. Não é somente a comunhão a qualquer custa, exclusiva, de grupos, de núcleos favorecidos, pequenos grupinhos de nada, que se acham maiores do que toda uma congregação, maiores do que toda uma nação, maior do que milhões de pessoas. E o nosso Brasil, sim, é um país cristão. Essa minoria é privilegiada e todo o resto não sabe de nada. É como a Igreja Católica, de uma forma extremista, conservadora, ainda realiza determinadas reuniões em latim, porque certas informações são privilegiadas ao altar. Aí entra o protestantismo, e eu não gosto dessa palavra, mas acaba se tornando um acesso para que todos possam ler as Escrituras, entender as Escrituras, interpretar as Escrituras sobre fundamentos corretos, e possam estender e compartilhar isso, entendendo que a Escritura, a vida com Deus, o relacionamento com o Senhor, é suficiente mais do que a instituição. Quando a minha Vivi falou aqui que você não precisa da gente, é verdade. Nós não estamos aqui para gerar nenhum tipo de codependência, mas entenda a responsabilidade em dizer isso. A nossa responsabilidade é te ensinar a maneira certa, correta de viver uma fé, que não é eternamente protestante, eternamente contrária, eternamente separatista. É uma fé que une, que aproxima, que segura na mão, que tolera,
que chama de amigo e é amigo para a vida toda, que chama de irmão e sofre o dano, que abraça quem não merece, que acolhe quem precisa, que ajuda o fraco, que dá suporte ao forte, que faz com que guerras sejam vencidas pela sua perseverança. Se Judas tocou o pão da tradição e recusou o cálice da redenção, você precisa entender também, nós precisamos entender. A traição começa quando se endurece o coração diante da verdade servida à mesa. Se na mesa há verdade, se sujeite a ela. Amoleça o coração e diga: Senhor, eu sou meio duro mesmo. Me ensina a sair dessa dureza. Amolece o meu coração. Arranca de mim as muitas opiniões e me faz parecido contigo. Aí você vai entendendo que Jesus é a expressão de referência que nos transforma e não nos faz somente acessar a tradição, mas a viver o sobrenatural. Assim como Ele é extraordinário, Ele nos chama a sermos parecidos com Ele. Você está me entendendo? A camada da superfície da tradição não pode ser, na sua fé, suficiente. Porque assim como a casca de um ovo, quando você quebra, você começa a acessar uma profundidade e uma grandeza extraordinária, que transforma a sua vida, por tudo que você acessa em Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Aquilo que é uma boa notícia sobre o passado, ainda é uma realidade hoje, e continuará sendo uma realidade no futuro. Os seus feitos são eternos. Ele é o alfa, o início de tudo. Ele é o ômega, a grande conclusão. E hoje, quando acessamos esse lugar, podemos desfrutar de quem Ele é.